Olá, queridos amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal do IAG, ao Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. É uma alegria tê-los novamente para recapitularmos a lição de número 10, que tem como título Arrependimento e Perdão. Caso você ainda não seja inscrito no canal, peço que você se inscreva, ative as notificações, também deixe aqui nos comentários a sua participação, que é tão importante, seus pedidos e agradecimentos. A sua participação nesta recapitulação faz com que ela seja mais rica e mais interessante para nós aqui também. Caso você esteja nos acompanhando pelo canal Rede Advir 777, eu peço que você nos acompanhe pelo canal do IAG, e caso você esteja aqui no canal do IAG, acompanhe também lá novamente nesta recapitulação. Igualmente para mim, pastor, é um prazer nós estarmos juntos mais uma vez para estudar, também junto com vocês, que sempre nos acompanham. Que Deus abençoe o estudo de hoje para que seja realmente, que chegue ao nosso coração a necessidade que nós temos individualmente. Amém, louvado seja Deus. E caso você tenha interesse de conhecer um pouco mais do IAG, se você é novo aqui no canal, nós temos um vídeo institucional para falarmos um pouco sobre aquilo que fazemos, quem somos, qual é a nossa filosofia de vida. Então peço que você acesse este material, este vídeo institucional, para que você conheça um pouco mais do trabalho que realizamos. Aqueles que já nos acompanham aqui no Lições para a Eternidade podem observar que o cenário está diferente. Nós já tivemos algumas gravações neste cenário, e caso você não saiba que cenário é este, eu quero te falar brevemente a respeito disto. Aqui é o cenário do IAG AD, ou melhor dizendo, IAG EAD. É que nós juntamos a expressão ensino à distância junto com o final do E. Então ficou IAG AD. Nós estamos lançando, se Deus quiser e assim permitir, no início do ano que vem, uma plataforma de estudo virtual, online. E iniciaremos com um curso de capacitação teológica. Serão 33 disciplinas. Estamos gravando agora a História do Adventismo 1 e 2. História do Adventismo 1, a história da Igreja Adventista mesmo, e História do Adventismo 2, Orientação Profética, Vida e Obra de Ellen White. Então vai nos acompanhando, nós estamos constantemente postando, estamos trabalhando, gravando todas as disciplinas, e se Deus quiser, em breve, no início do ano que vem, estaremos disponibilizando a você este curso, que certamente será uma grande bênção, não apenas aqui para o Brasil, mas para outros países de fala portuguesa, e também lançaremos em espanhol esta plataforma para que muitas pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Nós também temos congressos regulares, estamos nos aproximando do mês de julho. Do dia 15 ao dia 19 teremos aqui no IAG presencialmente um congresso intitulado Os Últimos Clamores de Daniel Apocalipse. Eu estarei palestrando, o diretor aqui do IAG, o irmão Silverino Kiel, e o irmão Leonardo Amaral. Nós estaremos aqui pregando a palavra de Deus. Será um momento de louvor, de adoração, de um estudo profundo da palavra de Deus. Então, caso você tenha interesse de participar conosco, se inscreva, faça a sua inscrição com o número que vai aparecer aqui na sua tela. Faça contato com a Débora, que ela está certamente disposta a te atender, te dar um excelente atendimento para você fazer a sua inscrição. Moços, como de costume, vamos fazer uma oração. Ore por nós neste momento, vamos falar com Deus. Oremos. Nosso Pai amado, nós damos graças ao Senhor pela sua palavra e pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos para estudá-la. Nós rogamos que neste momento o seu Santo Espírito esteja entre nós, que aqui falamos, e também os irmãos que nos assistem. E também pedimos especialmente, Pai, pelas necessidades e pedidos que os irmãos fazem e nos deixam escritos aqui nos comentários. Amém, Senhor. Pois sabemos que há necessidades profundas do coração, necessidades em situações complexas da vida, familiares que estão longe do seu caminho, e o Senhor que conhece os corações sabe o desejo de cada um. Pedimos que o Senhor fortaleça em oração esses familiares cristãos, para que eles continuem intercedendo pelos seus entes queridos. Amém. E rogamos que agora a sua bênção esteja sobre o estudo da nossa lição. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Vamos então avançar. Arrependimento e perdão, lição de número 10. Vamos iniciar com um verso para memorizar. 1 João capítulo 1, versículo 9, que diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse verso é bem claro, mostrando uma condicionalidade para o perdão. É a confissão. Se confessarmos, certamente Ele está disposto a nos perdoar, e não somente a dar o seu perdão, mas também
o seu poder transformador para deixarmos de pecar. Deus não quer nos perdoar e quer então que sejamos recorrentes nos mesmos pecados. Ele quer que nós sejamos livres também do poder do pecado e não apenas da sua culpa. Então vamos analisar primeiramente a imagem dessa lição, que está um tanto quanto interessante, falando a respeito aí do arrependimento e perdão. O que nós podemos extrair da imagem desta semana? Sim, é interessante que a palavra se, a condicionalidade das promessas de Deus, ela significa o livre-arbítrio humano. Isso é muito interessante. Existem profecias condicionais, existem promessas condicionais, e aqui é justamente apresentado isso, uma condição para que o homem tenha liberdade. E se nós olhamos na imagem, nós vemos justamente uma pessoa que não tem a liberdade, mas ela tem o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio não sozinho não seria capaz de libertar a pessoa. O livre-arbítrio seria a escolha de abrir o cadeado que está na perna daquela pessoa. Mas nós vemos que o único cadeado, a única chave que pode abrir esse cadeado é a cruz de Cristo, que está nas mãos da pessoa ali. Uhum. E a atitude da pessoa de joelhos nos mostra que ela está em humilhação, em confissão. E assim ela recebe o poder dessa chave. Em arrependimento. Exatamente, que é o tema dessa lição agora, né? Arrependimento e perdão. Somente assim ela adquire isso, através da confissão das suas faltas, da sua necessidade, da sua pecaminosidade, para que Deus possa então dar a liberdade total. Como o pastor disse, o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo, ele não tira a punição do pecado do mundo. O Filho de Deus, ele viria salvar o povo dos seus pecados, ele não viria salvar o povo só da condenação dos seus pecados. Uhum. E esse é o desejo de Deus, porém, como diz o verso, se confessarmos os nossos pecados. Exatamente. É uma excelente observação. Se você olhar de uma maneira mais próxima, a cruz ela tem de um lado como se fossem de fato as marcas de uma chave. Uhum. E apenas a justiça de Cristo, os méritos de Cristo certamente podem nos libertar da culpa do pecado, trazendo a sua justiça libertadora, trazendo o seu perdão libertador. Justificação pela fé, de fato, é contrário à condenação. Então nós estamos debaixo da condenação por causa que somos pecadores, temos pecados. Se nós falarmos que nós não temos pecados, estamos fazendo de Deus mentiroso, porque a sua palavra atesta que somos pecadores, totalmente carentes e dependentes da justiça de Cristo, e a única capaz de nos libertar certamente é a justiça de Cristo. Mas como Moses bem explicou, nós precisamos fazer uso dessa justiça. Existe o aspecto do livre-arbítrio. Mas eu queria destacar esta grande bola, né? Se você levanta um pequeno peso e tenta caminhar uma longa distância com este pequeno peso, você já vai ficar cansado. Agora imagina uma bola de metal, de ferro desse tamanho, o quanto que você conseguiria caminhar? Então a falta de perdão, o ressentimento, o rancor, pecados acariciados, pecados não confessados, são todos impedimentos para que nós avancemos espiritualmente, avancemos emocionalmente, avancemos em todas as áreas da vida. São coisas que nos prendem ao passado. E apenas Jesus ele pode apagar o nosso passado e reescrever uma nova história. Agora uma página em branco é dada a você para que com Cristo você escreva uma nova história de uma vida liberta deste peso, que certamente aqui é a culpa, é o pecado, são todas as consequências do pecado também. E certa vez eu vi algo bem interessante, Moses, que quando você está dirigindo, você tem todo o para-brisa que é enorme. E você tem o retrovisor que ele é bem pequenininho. O passado ele tem que ser menor do que aquilo que está diante de nós. Tempo presente e aquilo que está no nosso futuro. Existem pessoas que fazem do retrovisor o para-brisa e não conseguem avançar. E tornam o passado um torturador ao invés de um professor. O passado ele deve ser um professor para nós. Errei, vou me arrepender, confessar o meu pecado, buscar o arrependimento em Cristo pela contemplação do caráter de Cristo, vou abandonar esse pecado e fazer pelo poder de Cristo e a submissão da vontade algo diferente. Eu não vou cometer o mesmo erro. Eu aprendi. O passado está sendo, então, para mim, um professor e não um torturador. Tem pessoas que ficam olhando para o passado, né, e se torturando, se culpando, se martirizando por coisas que fizeram, que muitas vezes já são irreparáveis. Não tem como você voltar no passado e refazer. Agora você tem o presente para escrever uma nova história, agir de uma forma diferente. Então, o passado não deve ser, de fato, um peso
Nós devemos entregar este peso, este fardo nas mãos de Cristo, nós devemos escrever com Cristo uma nova história e termos o presente e o futuro pelas promessas de Deus certamente muito maiores do que os pesares da nossa vida. E é Amém. isso que a lição dessa semana vem falando, né? Exatamente. É interessante tudo isso que o pastor falou, né, de que o passado ele tem que se tornar um professor, mas o próprio tema da lição nos traz que o passado ele só se torna um professor quando nós aprendemos dele. É verdade. Agora, se ele está lá como professor, mas nós não estamos dispostos a confessar e entender que estávamos errados, nunca aprenderemos. Seria como nós também tentar avançar sem o arrependimento é como andar de marcha ré. Tentar olhar para frente andando para trás. Também não daria resultado, né? Exato. Então, o passado tem que virar um professor. Isso só acontecerá quando nós entendermos os erros do passado e especialmente os pecados forem confessados a Jesus. Amém. Louvado seja Deus. A lição de sábado vem comentando que existem muitas histórias bíblicas que demonstram o arrependimento, o perdão. Aqui a lição de sábado traz a história de Arão, que o povo exige que Arão, e Arão, de uma certa forma, pela sua covardia ou pelo temor de que ele fosse morto pelo próprio povo que estava clamando que ele, então, forjasse um ídolo. Então, essa história posteriormente mostra um povo que se arrependeu, mas um povo que era obstinado nos seus erros e pecados, mas mostra ali uma história que ensina, né, sobre arrependimento e perdão. E nós vamos avançar durante esta semana, analisando diversas histórias que trazem ensinamentos para nós a respeito do arrependimento e perdão. A lição de domingo vem falando a respeito da correria da vida. E certamente você já experimentou isso. Eu experimento isso até hoje e luto para não viver essa correria da vida. Em que sentido? É claro que nós temos muitas ocupações, como pai, como mãe, no trabalho que exercemos. A vida, de fato, ela tem que ser dinâmica, ela tem que ser ativa, mas ela não deve ter a prioridade. A prioridade deve ser o nosso relacionamento com Deus. A prioridade deve ser sempre a espiritualidade, a oração, o estudo da Bíblia e o testemunhar de Cristo. Quando fazemos das preocupações da vida a nossa prioridade, então nós estamos invertendo aquilo que de fato deve ter primazia, que é Deus. Deus deve estar em primeiro lugar. E com certeza você já teve experiências no sábado dessa correria, né? Durante a semana teve a negligência da preparação do sábado, daí foi lá, durante as horas do sábado passou uma camisa, fez uma comida, lavou aquela louça. Eu não estou falando que existem situações que não possam acontecer isso. Não quero aqui dar um de fariseu, não é esse o ponto. Mas muitas vezes pela nossa negligência a gente torna aquele dia separado por Deus, especialmente separado por Deus, o sábado, o sétimo dia. Um dia que deve ser dedicado 100% ao relacionamento com Deus, nós trazemos aquela correria da semana para este dia por causa da nossa negligência e falta de colocarmos o reino dos céus como prioridade em nossa vida. Se você já teve essa experiência, deixa aqui nos comentários o que você passou a fazer para colocar novamente o relacionamento com Deus como uma prioridade. E o que nós podemos entender com a história de Marta e Maria relacionada aí com essa correria da vida? Sim. É interessante notar que o nosso inimigo, Satanás, ele vai tentar de todos os jeitos nos manter sempre ocupados. E as pessoas que não têm um bom controle, autocontrole, ele vai manter ocupado com coisas inúteis. As pessoas que têm autocontrole, ele vai treinar a manter ocupado com coisas úteis, o que também é uma desvantagem. Porque quando nós estamos ocupados com as coisas úteis o tempo todo, nós temos menos razão para duvidar de que nós estamos no caminho certo, né? Uhum. Então, é por isso até que existe o pensamento, e a própria Bíblia expressa, de que às vezes um ímpio está em uma condição melhor. Que o ímpio sabe que ele está fazendo algo errado, ele precisa ser despertado. O meio justo, ele está se dedicando às coisas corretas de maneira errada. Uhum. E aí isso faz com que nós nos fixemos ali. E quando nós olhamos para isso, nós nos perguntamos, o que é mais importante? O que é o mais importante da nossa vida? E aí nós vemos a resposta de Jesus a Marta. O propósito da nossa vida aqui não é simplesmente ser produtivos. Porque o mundo atual, o jeito como tudo funciona, nos faz pensar que nós devemos produzir o máximo no mínimo de tempo, o tempo inteiro ocupados com produção, seja na nossa casa, no nosso trabalho, seja no que for. Mas o foco é o tempo que nós dedicamos a Deus. Por quê?
porque nós pretendemos viver uma eternidade com Deus. Sim. Nós pretendemos viver em um lugar onde não há as coisas da terra. Então, como é que nós vamos absorver todo o nosso tempo com as coisas da terra? E ainda Uhum. permitir, como o exemplo da lição traz, que o sábado, que é o dia específico para nos lembrar do tempo futuro e passado, né? Passado no Éden e futuro na nova terra, Aham. nós podemos acabar desprendendo ele com coisas atuais da vida cotidiana que, por mais que não sejam erradas, podem nos fazer afastar o pensamento do céu, o pensamento de Cristo. E, inclusive, eu coloco outro ponto, pastor. Quando nós nos mantemos ocupados demais, sem parar para refletir, sem parar para pensar, para fazer a introspecção, Sem ouvir o silêncio. exato, quando Uhum. nós não fazemos isso, nós limitamos a nossa capacidade de arrependimento também. Aham. Porque o arrependimento, ele não é um simples pedido de desculpa quando já está o balde cheio. O arrependimento é um entendimento real de que aquilo que eu fiz ofendeu a Deus ou ofendeu o próximo. O, o propósito de Deus é que nós realmente odiemos o pecado. Isso não vai acontecer se nós pensamos ocasionalmente sobre isso. Para que haja arrependimento real e total, é necessário entender a profundidade da gravidade do pecado. E isso é com meditação, especialmente em Cristo, no Exato. sacrifício de Cristo. Ellen White fala que se nós meditássemos 1 hora por dia no sacrifício de Cristo, isso nos faria muito bem. E por quê? Justamente porque nos faria odiar mais o pecado que causou o sofrimento dele. E Satanás tenta nos manter ocupados com tudo na nossa vida para que não sobre tempo para isso. Exatamente. Esses dois pontos que o Moses acabou de comentar, eu acredito que são a essência aqui da lição de domingo. E o primeiro ponto eu gostaria até de trazer um destaque, porque essa é uma verdade muitas vezes negligenciada, porque muitas vezes pais bem intencionados em dar um conforto para a família acabam se mergulhando no trabalho e negligenciando a espiritualidade e a sua presença dentro do lar, que são insubstituíveis. Essa é a verdade. Um passeio, um presente, nada dessas coisas substituem a presença do pai ou da própria mãe no próprio lar. Como São figura espiritual, como figura especialmente. espiritual, exatamente, e até como uma figura paternal, carinhosa, amorosa, aquela figura que vai dar a disciplina, a repreensão, mas o aconchego, o amor. E muitas vezes na correria da vida negligenciamos aquilo que de fato deve ter primazia, Deus, a família e depois as demais coisas. Então, a verdade é que Satanás ele pode nos tentar e nos desviar dessa espiritualidade do relacionamento com Deus por meio de coisas lícitas e não apenas por meio de coisas ilícitas. Isso tem que ficar bem claro e eu gostaria de trazer esse destaque para esse primeiro comentário. E o porquê a experiência de Marta e Maria tem relação com arrependimento e perdão? Esse é o ponto. Apenas aos pés de Jesus, como Maria escolheu a melhor parte, assim como Jesus disse a ela, por mais que Marta estivesse trabalhando para o Senhor, para servi-lo, Maria escolheu a melhor parte de ouvi-lo, contemplar o seu caráter, meditar nas suas palavras, assimilar as palavras da vida na sua vida. Muitas vezes, aqueles que trabalham para o Senhor, como Marta, não se demoram aos pés de Cristo como Maria. E eu, como pastor, já me peguei muito fazendo isso, moço. Eu acredito que você, que está nos ouvindo, também possa ter tido experiências semelhantes. Damos estudo bíblico, pregamos, fazemos isso e aquilo e muitas vezes nos sentimos vazios espiritualmente, porque acabamos, pela correria de trabalhar para o Senhor, negligenciamos o tempo de relacionamento com Deus. Ali nas primeiras horas do dia, a oração, o estudo profundo da palavra de Deus, o silêncio para nós ouvirmos a palavra de Deus, baixarmos o volume do mundo e aumentarmos o volume da voz de Deus através da leitura da palavra do Senhor. Então, não confunda o trabalhar para Deus com o trabalhar com Deus e para Deus. Antes de sermos Marta, temos que ser Maria. E ao sermos Maria, contemplaremos o caráter de Cristo e, por contraste, veremos a pecaminosidade do nosso caráter, que certamente nos conduzirá a um genuíno arrependimento ao ter a nossa vida desmascarada ao contemplarmos a vida maravilhosa do nosso Salvador. Eu gostei muito do comentário final aqui da lição de domingo, que diz o seguinte: o propósito desse relato não é definir o que devemos ou não fazer no sábado, como eu mencionei também, não é essa a ideia. É lembrar por que precisamos identificar o que enfraquece ou desgasta nosso relacionamento com Deus. Quando o coração sente a dor do pecado e da separação e clamamos a Ele,
Jesus está muito perto. Salmo 53, verso 2. Em suas mãos manchadas de sangue, ele segura vestes brancas. Vê nossas lágrimas de arrependimento e remove nossas roupas imundas. Em seguida, nos envolve com suas vestes puras de justiça, que cobrem o nosso pecado confessado, completa e perfeitamente. Podemos lavar nossas vestes em seu sangue, Apocalipse 7:14. E aqui traz textos, né? Isaías 64:6, Zacarias 3:4, Isaías 61, verso 10, falando de que o Senhor nos veste com vestes de justiça e salvação. Mas aqui é um ponto importante, né, Moser? E até gostaria da sua participação neste ponto. A justiça de Cristo cobre pecado ou ela remove pecado? Qual que é a ação da justiça de Cristo relacionada ao pecado da nossa vida? Bom, nós podemos olhar a própria imagem da lição, ela nos ensina muito sobre isso. Como que a pessoa se libertaria? Não seria com alguém ajudando ela a carregar a bola. Seria ela sendo livre daquilo. Excelente ponto esse. Então, primeiro ela abre a chave, através do sacrifício de Cristo, é totalmente liberta. Então, é que a justiça de Cristo envolve a pessoa. Certo? Por quê? Porque a partir do momento que eu pequei, não adianta também só confessar o pecado. Eu preciso de um justificador. Não só porque eu estou contaminado, mas porque a minha escolha me fez merecedor do resultado. Então, mesmo que eu peça perdão pelo pecado, eu preciso da justiça de Cristo o tempo inteiro. Essa é a veste. A veste, ela não, talvez até por algum equívoco aqui, ou não, talvez não está pensando exatamente na mesma linha de raciocínio, a pessoa colocou aqui a escritura da lição, que a justiça de Cristo cobre o nosso pecado confessado. O nosso pecado confessado é aspergido por Cristo no santuário celestial, onde ele atualmente recebe a confissão dos pecados, onde ele será totalmente limpo. Ele não será coberto, será totalmente limpo. Então a justiça de Cristo vem para isso, para cobrir o pecador, não o pecado. Assim como Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Né? Esse ponto é muito importante, porque muitas pessoas pensam ou alimentam a ideia de que poderão ir para o céu numa vida de pecado. Isso limita muito, desculpa, pastor. Sim, claro, por favor. Isso limita, esse pensamento que o pastor acabou de colocar, limita o arrependimento. Porque se não vai haver limpeza de pecados antes de ir para o céu, eu só preciso aceitar a Cristo uma vez. Exato. A partir daí, como ele já vai cobrir meus pecados mesmo, então, independente do que acontecer, eu não vou estar confessando constantemente o pecado. Eu quero levar o seu raciocínio além, porque se limita a obra do arrependimento, da obra de Deus, do arrependimento na nossa vida, limita a transformação do caráter, o que nos inabilita a morarmos com Deus por toda a eternidade nas mansões celestiais. Então Deus, ele não nos salva em pecado, ele nos salva do pecado, ele remove o pecado pela sua justiça e nos cobre com a justiça de Cristo, que ela é imputada e comunicada. É aquilo que Cristo fez por nós na cruz, e aquilo que ele faz em nós mediante a sua intercessão no santuário celestial, aquilo que ele faz em nós pelo seu Espírito. Ele quer viver em nós. Ele não apenas morreu por nós, mas ele vive para viver em nós, para que nós experimentemos uma vida de libertação. Então é importante, pode ser que muitos acabem ouvindo essas coisas e pensam, não, são termos teológicos, mas o ponto é que a crença molda a prática. Se eu tiver uma crença equivocada naquilo que a palavra de Deus nos apresenta a respeito do poder da justiça de Cristo, que não é apenas perdoadora, mas é também transformadora, eu estarei certamente limitando a atuação de Deus na minha vida. E voltando naquele ponto sobre o reino de Deus ser a prioridade, Mateus 6,33 diz o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O primeiro aqui não é apenas no sentido de ordem, primeiro, segundo, terceiro, mas no sentido de primazia, de mais importante. Então, o que é mais importante na sua vida? O reino de Deus, Deus, a espiritualidade, a verdade, ou as preocupações deste mundo? Porque se forem as preocupações deste mundo, dificilmente a obra do arrependimento do Espírito Santo na sua vida será completa, ela será limitada pela falta da contemplação, pela falta da oração, pela falta do estudo da palavra de Deus e do viver a palavra de Deus. Então não podemos de forma alguma pelas preocupações da vida, e Jesus fala, cautelai-vos, uma das advertências relacionadas à sua vinda, acautelai-vos com as preocupações deste mundo.
Não deixem que as preocupações te sufoquem. Não permita que isso aconteça, mas mantenha sempre tendo como, em primeiro lugar, a primazia, o reino de Deus. Certamente ele deve ser o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Amém. Vamos avançar. A lição de segunda vem falando a respeito da convicção do Espírito Santo. Quem que opera em nós o arrependimento? Ele pode vir de nós mesmos, é uma obra que nós temos que realizar, ou é uma obra de Deus em nós, do Espírito Santo em nós? Vamos comentar então um pouco a lição de segunda-feira. Certo. É sempre bom entendermos que quando nós falamos que Deus faz algo em nós, a única coisa que Deus fez em nós, sem nossa participação, foi a morte de Cristo no Calvário, para nos justificar. A partir daí, tudo o que acontece é uma obra conjunta. Mas a origem dessas atitudes está em Deus. Uhum. Então, a origem do arrependimento, a origem da confissão, é a convicção trazida pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não teríamos aquele sentimento de, nossa, será que eu fiz certo? Será que eu errei? Ou aquele sentimento ruim depois de fazer alguma coisa errada. Esse sentimento é plantado por Deus, pelo Espírito Santo. Sem ele não haveria arrependimento, não haveria confissão, não haveria nada. O papel do Espírito Santo é vir nos convencer do pecado, mas ele não vai nos fazer confessar o pecado. Uhum. Isso é um ponto muito importante. Não podemos diminuir a nossa parte jogando ela em Deus e nem vice-versa. E nem enxergá-la como sendo meritório. O fato de você confessar, que mérito é esse? Se você está confessando o pecado, não tem mérito nenhum, mas é algo que você tem que desempenhar. Exatamente. Então, a confissão não é o que você faz para pagar a salvação. É uma condição que, se você não cumprir, você não vai ser salvo. É diferente. Uma coisa é um direito, outra coisa é um dever. A confissão não é um direito, não é algo que te dá direitos, é um dever que você tem. É só isso. E não há justiça na confissão. Exato. Através da confissão você acessa a justiça. Exatamente. Esse é o ponto. E quantas vezes nós não afastamos o arrependimento de nós, né? E o que significa afastar o arrependimento de nós? Em outras palavras, significa abafar a voz do Espírito Santo. Porque o trabalho do Espírito é manter vivo na nossa mente a malignidade do pecado. Cada vez que nós deixamos para depois, cada vez que nós pensamos, será que realmente eu errei? Cada vez que nós, para não ficar se martirizando, porque tem pessoas, e isso aqui é muito triste, mas Satanás tem conseguido fazer isso. Pensar demais, pastor, faz mal. Nós temos que pensar, raciocinar, entender, se converter, como o pastor falou, agora é coisa de trás, passado. Os pecados confessados estão para trás. Mas tem pessoas que, devido à sua dificuldade de reconhecer que erraram plenamente, elas não conseguem sair dali. Então, qual é a alternativa? Não vou pensar sobre isso, não. E assim ela vai abafando a voz do Espírito Santo. O funcionamento ideal dessas coisas é: o Espírito te fala, você percebe, e antes de ter a sensibilidade espiritual embotada, você confessa. E o confessar é o reconhecimento de que você está errado. E é aí que está o ponto. É muito difícil para o orgulho humano reconhecer que errou alguma vez em alguma coisa. Sempre vai ter um motivo. Nós sabemos que não podemos explicar a origem do pecado, porque o pecado é inexplicável. Se nós tentamos explicar, nós justificamos. Mas nós fazemos isso constantemente. A lição traz o exemplo de um homem que discutiu com a esposa, sabe que errou, mas ele fala, mas ela também fez tal coisa, né? Ou seja, eu também tenho uma parte de razão, eu tenho uma razão. Exato, nisso. Quando a gente tenta encontrar uma razãozinha, o pecado deixou de ser pecado, porque o pecado significa algo sem razão. É isso. Então, se você reconhece que errou, você fala, nossa, por que eu fiz isso? Não tem razão. Me perdoa, Senhor. Agora, se eu falo, Senhor, eu fiz isso, mas minha esposa me provocou, eu não queria ter feito, me perdoa. Isso não é confissão. Isso não é confissão. É tentar se vitimizar diante de Deus. Isso não é confissão. A confissão não é o vitimismo. É um reconhecimento de que você pisou realmente fora, errou mesmo, e que quer corrigir os seus passos. Quando você ouve a voz do Espírito Santo e anda nisso, ela vai ser sempre viva na nossa mente, sempre viva na sua mente. Então, a voz do Espírito que traz introspecção, traz para alguns remorso, pela sua dificuldade de reconhecer. Excelente. Tem um texto bíblico sobre isso, 2 Coríntios 7,10. Lê para nós, Mose. 2 Coríntios 7,10. Enquanto Mose abre aqui para ler para nós, é interessante o quão importante é a obra do Espírito Santo na nossa vida. Ele foi enviado da parte do Pai, pela intercessão do Filho, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É o maior dom que Deus poderia conceder a nós após Cristo, é o derramar do Espírito, porque, e o próprio texto de Lucas 11:13, que a lição menciona, fala a respeito disso, que o Pai, se eu, como Pai,
pecador, amo dar boas dádivas aos meus filhos, quanto mais o Pai Celestial quer dar o Espírito Santo a nós. O Pai Celestial que é santo, que é altíssimo, que é perfeito, ele quer dar o melhor para nós, e o melhor é a obra do Espírito Santo em nós. Então esta obra que produz tristeza, que te leva a um genuíno arrependimento, que está sempre relacionado ao abandono do pecado, é uma obra sobrenatural, mas tem que ter uma resposta. E a resposta é o reconhecimento, a resposta é a atitude de confessar e abandonar o pecado. Por mais que você não tenha força, você tem que ter a vontade, o exercício, a escolha de abandonar, e o poder é de Deus. Tem que haver de fato uma união entre o divino e o humano. E a lição vem falando da verdadeira tristeza que produz o arrependimento, e a verdadeira tristeza é operada pelo Espírito. Lê para nós este texto que é muito interessante. Sim, e antes de ler, eu apenas gostaria de mencionar algo, porque depois desse texto aqui eu gostaria de ler algo do Caminho a Cristo. Ah, ok. A atualidade, a religião atual do mundo, ela tem feito as pessoas exaltarem de maneira distorcida o amor de Cristo, distorcida mesmo, sem entender o que ele produz, e tem feito as pessoas pensarem que o culto ideal é aquele onde você vai e sai se sentindo muito bem. É aquele onde você sai falando, Jesus realmente me ama, ele me quer me salvar, ele faria tudo por mim outra vez. Ok, essa é uma face das coisas. Mas, quando nenhuma vez nós vamos ao culto e todos os cultos não estão nos fazendo refletir sobre nós mesmos, sobre se nós estamos cumprindo com a gratidão necessária pelo sacrifício de Cristo, se nós não estamos sendo ingratos com nossa vida, sem operar tristeza, e aí que está. As pessoas relacionam então Cristo com amor, paz, alegria o tempo inteiro. Perdão, ok, E maravilha, todas as coisas mas... que são teoricamente positivas, mas eles não entendem a tristeza como algo positivo. Tristeza é um sentimento negativo, logo não vem de Deus. Mas olha só o que diz o texto. E só um detalhe sobre isso que é muito importante, porque a gente exalta Jesus como Salvador, mas Ele é Senhor. A gente exalta a graça, mas tem a justiça. E nós não podemos ter uma visão desequilibrada. E antes de você ler o texto, apenas a questão da razão. Você já parou para pensar, Moses, que as maiores atrocidades foram cometidas por pessoas com razão? Eu estou lá no trânsito parado, você chega com o carro e bate em mim. Eu desço do carro cheio de razão e vou lá e te mato. Caim mata Abel porque ele estava cheio da razão. As maiores discussões dentro de um lar, entre um marido e a mulher e a esposa, é porque um tem razão. Então, quando deixarmos de ter razão, de fato, será mais seguro será seguro para nós. Não cometeremos a maior atrocidade, que é negar o reconhecimento de que eu sou pecador e que só Cristo é justo. E que, de fato, eu preciso de um genuíno arrependimento, porque o maior dos pecados qual é? Ele vem para nos convencer do pecado. E o que é o pecado? Porque não acreditam em mim. O maior pecado é negar a Cristo, negar a obra dele em mim. Então isso é muito sério. Não tem razão diante de Deus. Esse é o ponto, né? Exatamente. Por favor, moço. O verso diz, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então realmente nós temos dois tipos de tristeza, e um deles vem de Deus, então nós devemos identificar isso em nosso coração. A tristeza que vem do mundo, ela te leva para baixo e sempre para baixo, ela nunca te ergue. A tristeza, segundo Deus, ela é uma tristeza acompanhada de esperança. A tristeza é porque eu falhei com Deus, mas a esperança é que Deus ainda me ama e quer me restaurar. Então vai haver o arrependimento. E somado a isso, eu gostaria de ler aqui deste livro, Felicidade Plena, que é o próprio Caminho a Cristo. Inclusive, nós estamos fazendo uma campanha bem intensa com este livro. Você pode encontrar ele a preços realmente módicos. E por que nós falamos disso aqui? Por que nós fazemos questão? Porque este aqui, vocês sabiam que é o livro mais publicado de Ellen White de todos os tempos? É o livro mais publicado de Ellen White. Mas é um maravilhoso livro. Nós devemos olhar para isso e, em vez de pensar, já foi tão publicado, que diferença faz? Não, ele foi o mais publicado porque ele é um dos que mais faz a diferença. E você pode fazer a diferença na vida de pessoas. Com valores realmente, assim, irrisórios, você vai conseguir uma quantidade boa desses livros para compartilhar. E as pessoas vão ler coisas como essa. Isso, então caso você tenha interesse em adquirir, entre em contato com o número que vai aparecer. Às vezes as pessoas perguntam nos comentários, moço, como que eu faço para adquirir a Bíblia Legado, o livro Felicidade Plena? Sempre deixamos aqui nas descrições, na descrição do vídeo, todas as informações necessárias. O site do IAG, institutoiag.com.br, a central de vendas. Então, a partir de 50 unidades, o valor deste material é assim
é preço de banana, menos do que preço de banana por unidade. É menos de 2, o valor, na verdade, é R$ 2,99. Então, é um valor irrisório, é um livro que nós queremos e almejamos, porque queremos o que Deus quer, Amém. que este livro esteja em todos os lares aí como folhas de outono. Amém. Que assim seja. O texto aqui, do capítulo 3, página 15, aqui, diz o seguinte: o arrependimento envolve tristeza pelo pecado e também o afastamento dele. Não abandonaremos o pecado enquanto não reconhecermos quão terrível ele é. Se não nos afastarmos sinceramente do pecado, não haverá mudança real em nossa vida. Muitos não compreendem a verdadeira natureza do arrependimento. Multidões de pessoas se entristecem por causa de seus pecados e até mesmo procuram fazer uma reforma exterior porque têm medo de que seu mau comportamento cause sofrimentos. Mas não é esse o arrependimento de que a Bíblia fala. Essas pessoas lamentam o sofrimento e não o próprio pecado. Quando nós lemos um texto desse, nós vemos o quão importante realmente é o que o pastor falou sobre a doutrina. Nosso pensamento doutrinário, ele molda nossas atitudes. Se nós entendemos que o pecado é o problema do universo e que Deus odeia o pecado, se nós não entendemos o contrário, que muito se tem pregado, de que infelizmente o pecado já é parte de nós e que não tem o que fazer, de reduzindo assim o poder de Cristo, nós nunca cumpriremos a real vontade de Deus, como foi dito aqui. Nós nunca teremos mudança de vida enquanto não reconhecermos a grandeza, no sentido de quão terrível é o pecado, né? A principal maneira pela qual nós fazemos isso, como eu já disse, né, é não precisando ser justificados. E o que é não precisar? É justamente não sentir a tristeza do reconhecimento do pecado. Satanás, como nós já vimos na lição anterior, nos distrai, nos faz pensar em muitas coisas, ter várias opções para nós pensarmos em tudo, menos na gravidade do pecado. Quando foi a última vez que você já parou para analisar a gravidade do pecado? Quando foi a última vez? É algo raro, mas é a base da nossa salvação, entender que o grande conflito existe por causa disso. E que se eu não quero errar, e aqui está um ponto interessante. Errar, quando eu falo querer errar, não é no sentido de cometer um erro, mas querer reconhecer um erro. Porque é um privilégio para o ser humano poder estar errado. É um privilégio. Não existe outro ser no universo que pode estar errado agora e sair tranquilo. Jesus morreu por nós, em nosso lugar, para que hoje você possa dizer, eu estou errado e não se perder por causa disso. Exatamente. Olha só que bênção. Então não é muito melhor nós dizermos, estou errado, e ter o pecado lançado por Cristo no sangue dele mesmo, no santuário celestial, do que nós esperarmos até o momento em que nós temos que confessá-lo tarde demais? Então o chamado dessa lição de segunda, eu creio que é bem claro, os pecados não confessados não serão deixados nem perdoados. Exatamente. E nós temos muitos relatos na Bíblia, caso você não se recorde, de pessoas que reconheceram que pecaram, sentiram tristeza pelo pecado, mas não a tristeza segundo Deus, mas segundo o mundo. Não foi nem pelo pecado, foi pelo resultado. Exatamente, porque a tristeza delas estava relacionada à consequência que estavam experimentando do pecado. Eu posso falar de Caim. Caim falou, é grande e terrível essa consequência sobre mim. Ele aparenta uma tristeza. Eu posso mencionar aqui Faraó, Esaú, antes até mesmo, né, de Faraó, Saul, Judas. São exemplos até que o próprio livro traz, alguns deles o próprio livro traz para nós, que mostram pessoas sentindo o remorso, o medo pela consequência, mas não a tristeza segundo Deus que opera o abandono do pecado. Ou seja, o verdadeiro arrependimento está sempre ligado a uma conversão, a uma mudança de vida, a uma reforma. Essas experiências que enfatizam o eu, o aspecto emotivo, Jesus me ama, eu sou a pessoa mais importante do mundo, por mais que seja uma verdade, no sentido, Jesus nos trata como se fôssemos no aspecto individual, singular, ele nos ama. Se eu vou ao culto sempre da mesma forma e a minha vida não está demonstrando frutos de um genuíno e verdadeiro arrependimento, de uma reforma que acompanha essa tristeza segundo Deus, então isso não é arrependimento, é apenas lágrimas que rolam, é um aspecto emotivo, não é racional, não é espiritual, é uma tristeza segundo o mundo. Então, a lição traz uma pergunta e eu quero trazer para mim e para você, Moses, todos nós não somos melhores do que ninguém. A última vez que você foi repreendido pelo Espírito Santo, qual foi o resultado? Você tentou justificar
Você tentou encontrar razão? Você só sentiu tristeza e remorso pela consequência? Ou de fato você permitiu a obra completa do arrependimento e a sua vida foi transformada neste pormenor? Porque temos até hoje lutas e precisamos buscar diariamente este arrependimento que vem através do contemplar a Cristo. Ele foi exaltado à destra de Deus para dar a Israel o arrependimento. Está lá em Atos, eu até anotei Atos 5:31, depois você pode conferir essa citação. Então, todos esses pontos são muito importantes. Sim, e só concluiria aqui ainda dizendo que nós vigiemos então nosso coração para saber por que eu estou triste. É pelo resultado ou por causa do pecado em si? Exato. Porque o verso diz que tem uma tristeza que opera a morte. E nós temos em outro livro da Bíblia, eu acho que é Tiago, dizendo que há pecados que são para a morte. Há outros que não. Como assim? É 1 João capítulo 1 5. João. Há pecados que são para a morte e outros não. Há tristeza que é para a vida e outra para a morte. Como assim? Depende da resposta que nós damos ao Espírito. Se a tristeza pelo pecado nos leva a se afastar de Deus, isso está nos levando à morte. Agora, se ela nos faz reconhecer o pecado e confessá-lo, está nos levando à vida. Ou seja, o pecado contra o Espírito Santo é sentir a tristeza errada. É basicamente isso. Sentir a tristeza só pelas consequências e não pelo pecado em si. Isso é o pecado contra o Espírito Santo, é o que está dizendo lá em João. Exato. O pecado para a morte é esse. Exatamente. Muito bem comentado. Vamos avançar terça-feira? Está gostando aí do conteúdo? Compartilhe nas suas redes sociais. Ative as notificações para que você não perca, né? Quando postarmos aqui. Postamos normalmente todos os sábados à tarde, o Lições para a Eternidade, mas temos muitos outros conteúdos aqui no canal do IAG. Deixe seus comentários, sua participação e compartilhe nas redes sociais para que mais pessoas escutem essa mensagem tão importante para o tempo presente. Terça-feira, arrependimento verdadeiro. Já falamos um pouquinho, mas a lição vem aprofundando essa temática e trazendo principalmente as pregações, o início das pregações de João Batista, de Jesus, e a mensagem sempre era: arrependam-se. Jesus fala em Marcos 1,15: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Então a mensagem profética e a mensagem também para o tempo presente, as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12, é uma mensagem que deve conduzir o povo ao arrependimento. A primeira voz angélica, Apocalipse 14, versos 6 e 7, fala em alta voz, em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, que está relacionado ao arrependimento, ao abandono do pecado, a uma vida segundo a vontade de Deus, uma vida que está em harmonia com a verdade para este tempo. Então vamos falar um pouquinho aí a respeito o que nos leva ao arrependimento e quais são os frutos do verdadeiro arrependimento também. Sim, uma coisa interessante sobre o arrependimento é que, para começar, Deus ele não cobra nada para nos perdoar, certo? O arrependimento é gratuito. Isso é o maior presente. Mas nós não estamos acostumados a receber coisas de graça. Nem quem supostamente fala, não, a graça, a salvação pela graça e tal, mas essa pessoa confessa os seus pecados como deveria? Até isso é uma coisa para nós observarmos. Mas a nossa mente ela tem a crença de que nós temos que pagar pelo perdão, de alguma maneira, né? Então, quando nós aceitamos, por exemplo, o pastor me dá alguma coisa, aí eu falo, fico te devendo, pastor, estou te devendo essa. Porque nós temos essa sensação, ganhei, eu tenho que pagar, tenho que pagar. Mas com Deus não é esse o sentimento que surge. É diferente. Porque quando nós nos entregamos a Deus para servir a Deus, nós falamos, Senhor, eu reconheço que os seus caminhos são os melhores, eu vou seguir o Senhor. No mundo eu era realmente sofrido, não tinha esperança, agora eu vejo que eu tenho que seguir a Ti. E nesse caminho nós erramos. Então agora Deus nos socorre, a gente fala, te devo uma, Senhor. É como se nós atuássemos dessa maneira. Só que isso faz com que nós não queiramos que Deus nos dê nada. Porque nós queremos ficar devendo. Quem gosta de ficar devendo? Exatamente. Ninguém gosta de ficar devendo. Mas a questão com o pecado é como se ele fosse uma dívida que ela surgiu, mas não é como se nós pegássemos o dinheiro emprestado de Deus para pagar. O pecado, ele nos afasta da presença de Deus. E isso nós já tínhamos escolhido, ficar na presença de Deus. Nós escolhemos, Senhor, eu quero ficar contigo, pequei. E agora? O arrependimento, o poder de nos arrependermos, é um presente de Deus para restaurar isso. Deus não te dá o arrependimento, não te concede o perdão para que você pague depois o que você está devendo. Ele te concede o perdão porque você já decidiu segui-lo. E aí que surge a questão da tristeza falsa,
Quando nós cremos que estamos trocando com Deus, surge uma tristeza no sentido de como é que eu vou pagar isso agora? Porque realmente não tem como pagar. Mas não, primeiro você decide servir a Deus de todo o seu coração. E então você vai ter o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento vai ser a vontade de continuar seguindo a Deus. Não, Deus, ele se oferece a pagar a dívida que nós fizemos, sem pedir nada realmente em troca. Então, por isso que é sumamente importante que hoje, enquanto Jesus está no santuário, recebendo, ainda há tempo, a confissão dos nossos pecados, nós confessemos. Porque chegará um tempo onde vai ser muito tarde para nós confessarmos os nossos pecados. É verdade. Eu tenho 3 filhos, Moço, é interessante que muitas vezes eu percebo eles fazendo alguma coisa que, na vista deles, não é tão sério assim. Vou dar um exemplo, né? No próprio relacionamento entre eles, uma manipulação, uma certa mentirinha, que às vezes, na imaturidade deles, aquilo não é algo tão sério, mas é uma semente que dará o seu fruto terrível para a morte. Nós sabemos que o pai da mentira é o diabo. Mas a criança não tem essa maturidade. Então o que eu faço? Chamo o meu filho e falo: filho, olha só o que você fez. Papapá, papapá. Olha só as consequências se você fizer isso novamente. E vou explicando, explicando. E quando eu olho para ele, eu vejo as lágrimas nos seus olhos. Pergunto aqui: o arrependimento foi operado porque ele se deu conta do erro que cometeu? Ou foi através do relacionamento com o pai, com a explicação do pai, com o pai abrindo os olhos, que ele entendeu a gravidade da sua ação? É a mesma coisa conosco em relação a Deus. Nós somos essas crianças imaturas espiritualmente. E muitas vezes fazemos coisas que vamos relativizando. Ah, isso aqui é pequeno. Isso é um pecadinho, parece que não traz assim consequências tão sérias. Deus não vai nem considerar tanto. Deus não vai considerar tanto, ou assim, eu peco, peço aquele arrependimento de fachada, de tabela para cumprir um Perdoo dever. todos os meus pecados. Exatamente, e vou lá e volto e cometo o mesmo pecado, mesmo pecado. Sabe o que está faltando para mim e para você neste ponto? É passar tempo com o Pai. Porque o Pai, pela bondade dele, pela manifestação do caráter dele, pela sua palavra, ele vai mostrar que aquilo que você está fazendo é muito grave. Não existe pecadinho e pecadão para Deus. Pecado é pecado e pecado produz a morte. É claro que tem pecados que têm uma gravidade maior e têm consequências maiores, mas em última instância, pecado é pecado e o pecado produz a morte. É claro que Deus não vai pesar na balança roubar uma borracha e matar uma pessoa. São duas coisas com gravidades diferentes. São duas coisas com gravidades diferentes, mas que não te permitem entrar no céu do mesmo jeito. Exatamente. Em última instância, a consequência é a mesma, a morte eterna. Então, eu posso falar assim: roubei uma borrachinha, né? Senhor, me arrependa, mas depois eu tô lá roubando um bombonzinho, um lacinho, um negocinho. Tô dando exemplos de coisinhas pequenas, mas isso na verdade não é uma coisa pequena. Sim, desculpa interromper, pastor. Sim. É só importante nós lembrarmos que Deus não está vigiando cada atitude. Ah, falhou, eu vou matá-lo. A questão é a seguinte: as pequenas atitudes revelam tanto o caráter como as grandes. Se o seu caráter não foi purificado para não roubar a borracha, então também você não vai roubar milhões. Como Jesus disse, aquele que é fiel nas pequenas coisas é fiel nas grandes. Você não vai roubar mais porque não tem oportunidade. Então o seu caráter é revelado em tudo, nas pequenas coisas. Exatamente. Então você pecou, não perca tempo. Vá a Cristo, o diabo vai colocar na sua cabeça: você foi longe demais, é tarde demais, não tem mais chance para você. Voz do diabo, você não encontra isso na palavra de Deus. Ou é muito pequeno ou é muito grande, né? Pro diabo é sempre assim. Exato. Na sua mente primeiro ele vai dizer: não, isso não fez tanta importância. Foi assim que ele fez com os anjos no céu. Ele veio com um argumento: não, é só uma dúvida que a gente tem aqui. Depois que pecaram os anjos, ele falou: olha, vocês foram muito longe, Deus não perdoa vocês. Era pequeno no começo, agora é tão grande que não tem mais escapatória. Exatamente, irmãos, exatamente. Então não perca tempo, vá a Deus. E de acordo com o texto bíblico, Romanos 2,4, a bondade e a paciência de Deus, elas nos levam ao arrependimento. Então é o contemplar a Cristo, é o contemplar a cruz de Cristo, a paixão de Cristo, a bondade, o caráter de Deus. Você vai ver na cruz o quanto o pecado é maligno. Você gostaria de trazer sofrimento para o seu melhor amigo? Quem que é o seu melhor amigo? Você pode falar Jesus, mas nessa esfera, né, da nossa realidade aqui, quem é o seu melhor amigo ou a sua melhor amiga? Você gostaria de fazer um mal para ele? Agora, o seu melhor amigo, que é Jesus Cristo, você gostaria de imputar algum mal a Cristo?
Então, quando você olha para Cristo, ali o retrato não é do Filho de Deus, é o meu e o seu. Olha só o que o pecado causou de dor, de sofrimento, a ponto que o coração do Filho de Deus explodiu na cruz de tanta angústia ao ser o portador dos nossos pecados. Então, quando eu contemplo esse amor, essa bondade, essa paciência, esses dias eu tive uma experiência muito assim. Eu estava no quintal de casa varrendo e pensando na bondade de Deus, e as lágrimas vieram. E eu pensei assim, o quão falho eu sou e o quanto Deus é paciente, é longânimo, é misericordioso. Assim como eu sou com os meus filhos, muitas vezes eu falho em ser misericordioso. E às vezes mas de novo, filho, você fez isso? E o Espírito Santo fala assim comigo, mas de novo, filho, você está fazendo isso. Então, a misericórdia, a paciência de Deus, todas essas coisas nos constrangem a vivermos uma vida diferente. E isso, um dos motivos de Jesus ainda não ter voltado, como diz aqui o texto de 2 Pedro 3,9. Ele está esperando que as pessoas se arrependam. Ele quer levar mais pessoas para o céu. Quanto mais pessoas no céu, melhor. E por fim, o texto de Ellen White, lê para nós, no final da lição, nenhum arrependimento. É um texto muito importante esse. Sim. Nenhum arrependimento é genuíno a menos que realize uma obra de reforma. A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados, não confessados e não abandonados. É um princípio de vida que transforma o caráter e guia a conduta. Exatamente. Então aqui é o resumo de tudo aquilo que a gente comentou. Certamente a justiça, ela remove, é um princípio de vida que transforma, né, que reforma a vida da pessoa. Vamos avançar aqui na lição de quarta, vem falando sobre graça suficiente, trazendo o relato de Êxodo 34. O que acontece lá em Êxodo 34, 1 a 10? Nós temos lá o relato de Moisés contemplando o caráter de Deus, mas o que acontece um pouco antes desse relato descrito aqui em Êxodo 34? Vamos comentar um pouquinho. Sim, é bem interessante que no relato anterior a Êxodo 34, nós temos justamente a história da idolatria do povo, a mais marcante ali aos pés do Sinai. Deus então ele demonstra uma certa ira, porque realmente Deus se ira com o pecado. Ele diz que para Moisés, olha, esse povo não tem jeito, tudo que eu já fiz por eles, eles estão assim, Vou destruir esse povo. Sai do meio deles e deixa que eu destrua. Interessante que Deus usa essa palavra, deixa. É muito interessante, porque ela mostra que Deus estava provando Moisés ali. Mas qual era o verdadeiro caráter de Deus? Foi revelado aí, no capítulo 34, quando Moisés pediu, Senhor, eu quero ver a sua glória. Então vem uma enxurrada de características benignas de Deus. Exatamente. Compassivo, bondoso, tardio em irar-se. Ele podia ter contemplado o caráter e visto assim, terrível, grandioso, só justo, condenador, alguma coisa assim, né? Ele Exato. Poderia ter visto assim um caráter totalmente diferente daquele que foi manifesto. Exatamente. E na verdade nós vamos ver, se nós estudarmos especialmente na Bíblia e no Espírito de Profecia, que nos esclarece muito, que até o ato de destruição de Deus é amor. No fim das contas, por mais que hoje seja estranho, no fim até os ímpios vão reconhecer que eles estão sendo destruídos de maneira justa, porque está escrito em Filipenses 2, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. Toda, não só dos justos, mas dos ímpios também. Então, isso é realmente muito lindo sobre o caráter de Deus, e eu volto um pouquinho no que nós falamos antes, na lição anterior. A graça veio ao encontro do pecador, e o caráter compassivo de Deus não abandona o pecador como sem esperança. Certo? Nós já até mencionamos, estava estudando aqui, preparando aula para os alunos, me deparei com um texto onde Saul encontra uma pitonisa para consultar ali a Samuel. E uma das provas de que não era o Espírito de Deus que estava levantando Samuel ali, e não era Samuel, são as palavras. Elas não deram nenhuma esperança de arrependimento a Saul. Simplesmente vieram para dar a condenação a alguém que estava buscando supostamente a vontade de Deus, demais, Saul. Recebe a condenação. Isso é uma marca de quem? Satanás. Então é o seguinte, cada vez que você sentir que deve confessar e se arrepender, mas você sentir que a graça não vai mais alcançar ou que você já foi longe e não dá para confessar, tem uma boa notícia. É mentira. Porque foi Satanás que falou e ele é o pai da mentira. Exato. Então lembrem-se, Satanás e Deus têm acesso à nossa mente em certo aspecto. Claro que nós vamos decidir quem vai fazer a obra completa. Mas aos pensamentos, os dois podem sussurrar. O Espírito, aquela ideia que nós temos de um anjinho e um diabinho, é meio que real. O Espírito Santo está falando, mas Satanás está do outro lado falando outras coisas. Tudo que o Espírito Santo fala resultados. Produz tristeza pelo arrependimento, mas conduz ao arrependimento.
e a alegria após o arrependimento. Uhum. Porque deve haver alegria após o arrependimento. Paz. Paz e Uhum. desejo de seguir avante. Agora, Satanás do outro lado está trazendo remorso, está trazendo tristeza, desesperança e morte. É isso que Satanás quer trazer. Uhum. Então, não importa o seu pecado, não importa qual seja, duas coisas. Não esconda, não tente diminuí-lo. E segundo, não pense que é tarde também para confessá-lo. As duas coisas são enganos de Satanás. É verdade, exatamente. Louvado seja Deus por esse comentário. E aqui a lição, ela traz também a história do publicano, né? Enquanto o fariseu estava cheio de si, da sua justiça, cheio de razões para colocar Deus como devedor, né? Abrindo os braços e falando, em outras palavras, o Senhor me deve. Eu sou tão bom que o Senhor está em dívida comigo. Mas chega lá um publicano, Lucas 18, verso 13, o publicano, estando em pé de longe, já mostra que ele não se sentia nem digno de se aproximar, ali no contexto do pátio do santuário, não queria levantar seus olhos ao céu, mas batia sobre o seu peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E então Jesus conclui: eu vos digo que este homem desceu justificado para a sua casa, em vez do outro, porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então nós temos aqui a experiência real, né, do publicano, que deve ser a nossa experiência também. Buscarmos esta humilhação, este reconhecimento, a obra da justificação que tem relação com o perdão, que é o perdão, que é contrário à condenação, que tem tudo a ver com isso que estamos falando de arrependimento e perdão. Ela é a obra de Deus de pegar o nosso orgulho e lançá-lo no pó, nos tornar de fato sem razão. A única contribuição que você dará para o seu perdão é o seu pecado. Essa é a contribuição. O que eu contribuo? Você contribui com o teu pecado. Você não contribui com mais nada. Agora tem cooperação, que é diferente de contribuição. A justiça de Cristo, a veste que ele nos cobre, não tem nenhum fio que foi tecido pela justiça humana, pelas minhas obras. Qualquer obra, qualquer reforma que eu possa revelar na minha vida, evidenciando a genuinidade da minha fé, é a obra do Espírito Santo em mim. É a vida de Cristo em mim. É Cristo vivendo em mim, é Ele através de mim. São obras de justiça de Cristo, é mérito dele, não é mérito meu. Então nós temos que ter isso bem claro, né? Eu fiquei pensando aqui na graça suficiente e eu lembrei da história de Paulo também. Paulo questionando do espinho da carne, orando a Deus para que Deus removesse aquele espinho. E o que Jesus fala para Paulo? Paulo, a minha graça te basta. E é na fraqueza que o meu poder é revelado e é aperfeiçoado, e não na sua força, não na sua exaltação, mas quando você está prostrado e humilhado, é aí que eu vou me mostrar grandioso na sua vida e poderoso. Amém. Então, a ótica divina e espiritual do reino dos céus é totalmente contrária aos valores deste mundo, né? Aqui o maior é servido, não, no reino dos céus o maior é quem serve. Aqui o exaltado, né, aquele que bate no peito será exaltado. Não, no reino dos céus é quem se humilha será exaltado. Então é uma outra forma de enxergar a vida, que é a verdadeira e genuína forma que conduz à vida e à salvação. E a lição termina aqui falando para você escrever e comentar a sua reação de alguns versículos, Romanos 6, 23, Romanos 5, 20 e 21, Romanos 5, 8, que eu acho que é um dos versos mais lindos da Bíblia, em que Deus ele prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos. Deus envia o seu Filho para morrer no meio dos seus inimigos. E aí Jesus vem e fala, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. Daí a gente pode pensar, mas eu quero ver um exemplo disso, está escrito. O fato do Pai ter enviado o seu Filho, sendo nós ainda inimigos, revela que esse amor de fato ele é real, ele é genuíno e verdadeiro. Amém. Quinta-feira, para nós caminharmos aqui para o fim, traz o relato de Mateus 22, a parábola das bodas. É uma parábola riquíssima de ensinamentos. Eu até convido você a ler o capítulo do livro Parábolas de Jesus, capítulo 24, que tem como título Diante do Supremo Tribunal. É uma análise do espírito de profecia desta parábola, um capítulo poderosíssimo. Na verdade, todo este livro é muito poderoso. Caso você nunca tenha lido Parábolas de Jesus,
mas leia especificamente o capítulo 24, se preparando aí para que você deixe os seus comentários pertinentes, fortes, poderosos na lição da Escola Sabatina, na sua unidade. Amém. E também para a sua espiritualidade, para o seu relacionamento com Deus. Capítulo 24, intitulado Diante do Supremo Tribunal. E o que tem a ver, né, esse capítulo, esta parábola, com a temática desta semana? Vamos comentar um pouquinho sobre isso. Sim, é interessante uma comparação que nós podemos fazer entre essa parábola e a origem do pecado na Terra, né, com Adão e Eva. Desde a nossa criação foi Deus que nos vestiu. A primeira roupa que nós usamos foi uma roupa de glória posta por Deus. Assim eram vestidos Adão e Eva, e não era mostrada a sua vergonha. Após o pecado, a vergonha foi exposta, e o que acontece? Eles tentam fazer uma roupa para esconder a vergonha. Mas uma pergunta, essa roupa podia protegê-los realmente? Vamos olhar só do aspecto físico. Imagine você nu e de repente, e Ellen White até comenta como que o ar começou a ficar frio. Começou a afetar o corpo. O ar que antes era ameno o tempo inteiro começou a sentir o efeito no corpo. E aí, eu te pergunto, se você vestir uma roupa de folha, pega umas folhas aí no mato, verdes aí, e se cobre, vai proteger você do frio? Se você cair, ela vai te proteger? E se proteger, por quanto tempo protegerá? Exatamente. Quanto tempo vai durar até secar e cair todas essas folhas? Exatamente. Então, qual era o único objetivo das folhas? Era esconder a vergonha. Isso seria o remorso. Só que a única roupa que protegeria realmente seria aquela dada por Deus. Uma roupa provisória e substituta, mas que seria suficiente para protegê-los do frio, para protegê-los das intempéries, para protegê-los de se ferirem. Era uma roupa realmente que não tinha nada de humano. Primeiro, porque ela representava alguém, que era o próprio Cristo, e quem fez o sacrifício foi o próprio Deus ali. Então eles realmente foram vestidos totalmente de graça. Quem fez a vestimenta foi Deus e Deus os cobriu. Não foi uma vestimenta que eles coseram, como foi o caso das folhas. Então a única roupa que nós podemos usar é a que Deus nos dá. E roupa representa a justiça. Desde o princípio, Adão e Eva Adão, especialmente Eva, né, foi enganada por Satanás achando que Deus não era justo. Abandonou a justiça de Deus, ficou nu. Agora, depois do pecado, o homem tenta se cobrir com uma veste que não vai esconder a sua nudez. Não vai servir para o propósito. Deus vem e faz outra roupa. Agora você está vestido. E agora nós olhamos para essa parábola e vemos outra vez que há uma roupa específica. Só que sempre vai haver opção. Você prefere a folha de figueira ou prefere a roupa que eu vou fazer? E na parábola aparece um homem nas bodas e é interessante imaginar esse convite sendo enviado, né? A pessoa recebe o convite e junto vai a roupinha. Hoje nós, às vezes, enviamos a gravata junto para estar na paleta ali. Lá não. Deus é tão exigente que ele falou, não, a roupa inteira sou eu que vou dar. Você não precisa vestir nada, você vai com a minha. Essa é a veste nupcial, é essa veste que você vai me honrar. Exatamente. No casamento de Cristo com a sua igreja ali, com a Jerusalém, né, com a cidade, a vestimenta seria específica, é essa vestimenta que você tem que usar. Mas um homem escolhe tentar entrar com uma vestimenta equivocada. A vestimenta que ele escolheu. Isso está lá no texto. Só que essa roupa não tinha as características adequadas para estar diante de Deus no céu. Então, nós podemos aprender o que disso aqui? Cristo não dá vestes que escondam o erro. Ele dá vestes que protegem nossa vulnerabilidade a Ele. Deus, olha só. O que acontece com o ser humano se Deus aparece diante dele? Se nós temos um contato com a divindade, o que acontece conosco hoje? Pulverizados. Até em questão física, nós podemos entender que Paulo fala, é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Por quê? Porque aparecer diante de Deus culmina a atual natureza humana. E nós falando de caráter é exatamente a mesma coisa. Diante de Deus, se não estamos vestidos da justiça de Cristo, nós somos vulneráveis a Deus. Deus pode nos causar dano. Deus fez todo o plano da redenção para que hoje eu e você possamos estar diante dele sem sofrer dano por isso. Olha só. Nós escolhemos nos separar, nos tornamos vulneráveis à presença de Deus e Deus faz tudo para que nós agora estejamos diante dele outra vez, vestidos com uma roupa que nos protege e que nos faz realmente ser justos. Somente a justiça de Cristo nos faz ser justos. Então, o primeiro passo é reconhecer que as suas roupas não são suficientes. Exatamente. E quais são as nossas roupas? As nossas desculpas. O problema é o pecado. A solução é a roupa. Qual roupa? A roupa das desculpas, a roupa do fingir que não é tão grande assim, a roupa do deixa pra lá, ou a roupa do Senhor, realmente, eu não tenho como, minhas roupas aqui não vão servir, me veste com a sua. Qual roupa vai nos preparar para estar diante de Deus? Ela está diante de nós, a escolha.
qual das duas nós vamos aceitar? Excelente, excelente. Louvado seja Deus. E eu considero essa parábola muito significativa para nós entendermos o tempo presente. Nós cremos pela Bíblia, pela profecia, que desde 22, 23 de outubro de 1844, Jesus no santuário celestial passou do lugar santo para o lugar santíssimo. Isso está também nas profecias de Daniel, principalmente ali no capítulo 7, 8 e 9. Mas eu quero destacar o capítulo 7, em que o Filho do Homem é levado até o Pai no lugar santíssimo, para receber da parte do Pai o reino. E este reino é o reino da glória. E o reino da glória, lá em Apocalipse, capítulo 21, é a Nova Jerusalém. Na profecia apocalíptica, Daniel, Apocalipse, a noiva do Cordeiro não é a igreja. A noiva do Cordeiro é o reino da glória. Então hoje, o que está acontecendo no céu? Um casamento. É o maior, na verdade não é um casamento, é o casamento. É o maior casamento da história. Jesus está se casando. Com quem? Com o reino da glória. Ele está recebendo da mão do Pai a Nova Jerusalém, a sua esposa. E nós, igreja, aqui na terra, somos o quê? Somos convidados para as bodas do Cordeiro. E aí tem o significado e a importância desta parábola. Essa parábola fala do casamento do filho do rei, as pessoas são convidadas e elas precisam estar adequadamente vestidas. O casamento está acontecendo no céu e eu estou aqui na terra. Como que eu posso comparecer a este casamento? Porque o convite está sendo, através da pregação do evangelho, estendido a todos. Eu aceito o convite, mas como que eu compareço? Eu compareço de duas formas. Primeira forma, pela fé. Fé no quê? Na obra especial que Cristo está realizando no santuário celestial da purificação dos pecados confessados. E aqui na terra, o que o Espírito Santo está operando? Ele está operando a purificação deste templo. Ellen White fala no livro Grande Conflito da obra especial do Espírito Santo de afastamento do pecado. E o que é o genuíno arrependimento? Opera reforma, afastamento de pecado. A partir do momento que eu confesso o pecado, me arrependo genuinamente, sou vestido com a justiça de Cristo, pela fé eu estou comparecendo no casamento. E nesse processo que a gente considera o tempo presente um juízo investigativo, a parábola também menciona isso. Olha só, Mateus 22, versículo 11. E o rei, entrando para ver os convidados, olha o processo investigativo, viu ali um homem que não estava com veste de casamento. Ou seja, a vestimenta daquele homem não honrava o rei. Ele estava se exaltando, mas a vestimenta não estava honrando o rei da festa. Ele queria E o participar filho da festa, festa. né? Ele queria, ele aceitou. Assim também nós aceitamos. Senhor, eu aceito o teu perdão, eu aceito a tua salvação. Mas será que nós estamos aceitando uma obra profunda do Espírito Santo de transformação do caráter, para estarmos vestidos com a justiça de Cristo, o pecado abandonado e, de fato, vestidos com a justiça de Cristo para comparecermos neste casamento pela fé e estarmos preparados para participarmos da ceia das bodas do Cordeiro? É totalmente diferente. Então não basta aceitar a justiça imputada, que é o convite. Ah, aceitei o convite, aceitei o perdão. Eu preciso da justiça comunicada, que é a adaptação, é a transformação, é o viver vestido com a vestimenta de Cristo. É assim que nós vemos que intenções não são suficientes. Exato. Porque não basta ter boas intenções. Ah, eu quero, Senhor, estar contigo. É realmente necessário demonstrar. Eu acho que é por isso que Jesus falou que o reino de Deus era pregado e agora tem que era existir conquistado, força. e ele era conquistado à força, Exatamente. no sentido de que É uma ali luta. está é uma luta. Exatamente. Não é só entrar, é uma luta. E é exatamente isso, uma luta contra o próprio eu. A maior de todas as guerras. A lição de quinta-feira, ela traz uma citação do Parábolas de Jesus, do mesmo capítulo que eu recomendei, capítulo 24, mas eu gostaria de ler outras duas citações que diz o seguinte, página 166 do aplicativo, por isso que tem uma certa diferença, que diz: pela veste nupcial da parábola é representado o caráter puro e imaculado que os verdadeiros seguidores de Cristo possuirão. Então, perfeição de caráter não tem nada a ver com perfeccionismo. Exatamente. Deus exige do seu povo perfeição de caráter, não apenas por imputação. Jesus tem um caráter perfeito, ele imputa o seu caráter sobre mim. Ok, maravilha, justificação pela fé. Mas e a santificação pela fé? Ele quer transformar agora meu caráter para que seja um caráter semelhante ao de Cristo. Foi dado à igreja que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, Apocalipse 19:8,
sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Efésios 5:27. O linho fino, diz a Escritura, é a justiça dos santos, Apocalipse 19:8. A justiça de Cristo e seu caráter imaculado é pela fé comunicada a todos os que o aceitam como Salvador pessoal. E o último texto diz, dentro de um contexto maravilhoso, diz: por sua obediência de Cristo, por sua obediência perfeita, tornou possível a todo homem obedecer aos mandamentos de Deus. Amém. Então, qualquer sermão, quer seja no púlpito adventista, no mundo evangélico protestante, que fale é impossível obedecer à lei, Não provém de Deus. não provém de Deus. Foi aceso na tocha infernal de Satanás e não no puro evangelho, no verdadeiro evangelho. Ao nos sujeitarmos a Cristo, nosso coração se une ao seu, nossa vontade emerge em sua vontade, nosso espírito torna-se um com seu espírito, nossos pensamentos serão cativos a ele, vivemos sua vida. Isso, o viver a vida de Cristo, é o que significa estar trajado com as vestes de sua justiça. Quando então o Senhor nos contemplar, verá não o vestido de folhas de figueira, nossa justiça que é trapos de imundícia, não a nudez e deformidade do pecado, mas suas próprias vestes de justiça, que são a obediência perfeita à lei de Jeová. É forte essa citação? É, mas eu acredito na palavra de Deus. Se Ele prometeu, Ele vai concluir essa obra em nós, pelo seu poder, pelo seu Espírito, pela justiça de Cristo Jesus. E é esta geração que está sendo chamada, não apenas um indivíduo, um Enoque, outro Enoque, não, Enoques. Jesus está chamando Enoques nessa geração. Amém. Para serem parte daquele povo que nós conhecemos como 144 mil, que tem o caráter de Cristo na sua testa, no seu coração, na sua mente, o nome do Pai e do Filho, Apocalipse 14, versículo 1. Então vamos meditar, vamos assimilar, vamos nos lançar ao pó, para que do pó Cristo faça um novo vaso para a honra e glória do seu nome. Amém. Moses, considerações finais nessa lição que foi maravilhosa, louvado seja Deus por isso. Eu não sei nem o que eu poderia falar depois desse texto, realmente poderoso. Ele resume toda a lição, né? O propósito de Deus com o plano da salvação é nos restaurar a sua imagem para que nós estejamos outra vez com Ele. É isso que eu diria. E que tudo aquilo que está disposto no plano é para que hoje nós alcancemos isso. Não esperando um dia no futuro, quando Deus então vai fazer algo sobrenatural. O que Deus tinha que fazer, Ele fez. E está até hoje fazendo no santuário, que nós aproveitemos a oportunidade. Amém. Louvado seja Deus. Gostou deste material? Considere importante, pertinente para a sua vida. Certamente então será para a vida de outras pessoas. Compartilhe. Não esqueça de deixar seu like. Nós temos muitas vezes 6.000, 7.000 visualizações e pouquíssimos likes. Mas por que nós queremos likes? Não é só por querer. É porque então daí aqui a plataforma recomenda para mais pessoas. Nós queremos que mais pessoas escutem o Evangelho Eterno, a mensagem que vai preparar um povo para a breve vinda do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que você experimente esta obra genuína de um arrependimento verdadeiro, experimente a libertação que há tanto tempo você tem procurado no Senhor. Amém. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus neste momento. Santo Deus e amado Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelas lições espirituais, obrigado por esta mensagem, por este convite ao verdadeiro e genuíno arrependimento. Opera esta obra em nós, Senhor, que não sejamos negligentes, vagarosos, que nós não procuremos justificar o pecado, mas que o nosso orgulho seja lançado no pó, o eu crucificado, para que Cristo viva em nós e nós estejamos vestidos com a justiça de Cristo. Prepara-nos para a breve vinda do Senhor e usa-nos para o Teu reino. É o que pedimos e oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Moço, muito obrigado pela sua excelente participação, obrigado pelos comentários deixados, pela sua participação também. Aqui finalizamos então mais um Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Até a próxima semana, se assim Deus quiser. IAG, juntos avançaremos.